Estava viajando com a minha esposa esses dias, essa semana. Pegamos uma estrada bem comprida, 9 horas de carro. E nós conversamos muito. E ficamos muito em silêncio também. Né? E num dos momentos que nós conversamos, uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, eu olhei toda aquela natureza, aqueles pôres do sol, aquelas árvores, aquele verde, aquelas plantações, né, que você perde de vista. E eu perguntei: Senhor, o que nós podemos dar para o Senhor? O que nós podemos fazer para o Senhor? Será que nós podemos te dar alguma coisa que o Senhor não tenha? Porque tudo o Senhor tem, não vai fazer diferença, nada que nós dermos para o Senhor, né, não vai fazer diferença. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração e disse assim: lembra o que você está pregando nesses dias? E aí eu lembrei que nós estamos falando do quê? A honra. E o Espírito Santo me disse que nós podemos sim dar alguma coisa para Deus. E o que nós podemos dar? Honra. Se existe um presente que o ser humano pode dar para Deus, é a honra. Não podemos dar nada, porque tudo Ele tem, Ele é o dono de todas as coisas, mas nós podemos dar a honra. E aí aonde que está o grande problema? A minha função aqui como profeta, como pastor, como pai de uma família, é direcionar essa família. E nós temos descoberto o seguinte, que a honra, ela é incondicionalmente importante. Quem não honra, quem não sabe honrar, ou quem não aprendeu sobre honra, não sabe quem é Deus, e não consegue se relacionar com Deus, porque Deus, nós nos relacionamos com Ele, que é a autoridade máxima do universo, através da honra. Toda vez que você for conversar com qualquer autoridade, quer seja humana ou autoridade de Deus, você tem que se aproximar dele com honra, através de honra. Celebrai com júbilo ao Senhor, diz o salmista, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Toda vez que nós nos apresentamos diante do Senhor, nós apresentamos dando honra através dos nossos cânticos, através das danças, através da nossa atenção. Prestar atenção na palavra é honra a Deus. E nesses domingos nós falamos muitas coisas sobre honra. No primeiro domingo falamos que Jesus chegando numa cidade não pôde curar, porque não pôde fazer milagre, porque na cidade de Nazaré ele era considerado qualquer pessoa, porque ele cresceu, nasceu, ele se criou, foi criado naquele lugar. Nós aprendemos que os milagres não acontecem em atmosfera de desonra. E semana passada nós nos aprofundamos mais um pouco sobre esse assunto. E essa semana nós vamos falar especificamente das autoridades civis. Quem são as autoridades civis? Né? Nós falamos que pessoas que não aprendem a honrar, elas não recebem recompensa. Fala assim para o teu irmão: toda recompensa, ela é por conta de honra. Nós costumamos querer recompensa, costumamos desejar receber presentes, mas não gostamos de honrar. Quem gosta de receber presente aqui? Quem gosta de presente? Levanta a mão assim. Agora, quantos aqui gostam de presentear? Amém. As mãos, né? Deram uma diminuída assim. Mas amém. Eu sei que muitos estão levantando a mão. Quantos aqui gostam de honrar? Então, você está dizendo isso pela fé, que você vai passar a honrar? Ou você está dizendo que você honra mesmo, você gosta de honrar? O que é uma pessoa que gosta de honrar? É uma pessoa que, todo lugar que ela chega, ela se preocupa em saber quem é a autoridade daquele lugar. Chega num hospital, chega numa escola, chega em qualquer lugar, se preocupa em honrar. Se preocupa naquele que merece a honra, e ela passa a honrar.
A honra é diferente de adoração, nós adoramos somente a Deus, lógico, mas honra nós devemos dar a quem merece honra. E por não sabermos isso, nós deixamos de conquistar muitas coisas. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, que desde pequenininho nós aprendemos que dar um presente para a professora é ser puxa-saco. Quantos aqui ficaram traumatizados e falaram assim, nunca mais eu vou dar nada para a professora, porque se eu der alguma coisa para a professora, os meus colegas vão me chamar de puxa-saco e eu vou ficar marcado como pessoa ruim, porque honrar significa ser ruim. Então isso é um valor, fala assim, valor. A nossa vida, irmãos, é feita de valores éticos e de valores espirituais. Para que serve a pregação do Evangelho? Para que serve quando nós abrimos a palavra e lemos e explicamos? É para que os seus valores mudem. Fala assim, você tem valores e os seus valores precisam estar sintonizados com os valores da palavra. Deus, Ele nos fez, Ele nos criou e Ele que estabelece os valores. Então o que acontece? Você aprendeu desde pequeno a não valorizar a professora, você aprendeu desde pequeno a desonrar o pai e a mãe, responder, desacatar, falar mal de autoridades, falar mal de militares, falar mal de políticos. Ah, pastor, mas pelo amor de Deus, né? Principalmente no Brasil, os políticos aqui são fim da picada, então, irmãos. Isso são valores que você aprendeu, que você deve falar mal, que você deve criticar, que você deve se insurgir, que você deve fazer motim, que você deve aprontar movimentos de rebeliões. E é interessante, queridos, que todo rebelde, toda pessoa que é rebelde, é uma pessoa que está com a sua desonra no alto nível. E é interessante que toda pessoa que se rebela e toda pessoa que não honra autoridades, elas se juntam com outras pessoas, porque num ambiente onde as autoridades são honradas, aquela pessoa que é desonrosa, ela se sente mal. E da mesma forma, toda pessoa que é honradora, que é obedecedora, ela se sente mal num ambiente onde há desonra. Se ela estiver num ambiente em que as pessoas começam a chincalhar as autoridades, falar mal de autoridades, ou questionar, ou tirar um sarro de autoridades, aquela pessoa que ela é honrada, ela se sente ofendida, ela se sente incomodada, e ela faz de tudo para sair daquele lugar. Uma pessoa que entende de autoridade, por exemplo, uma pessoa que já foi militar, é uma pessoa que entende o que é honra. E ela sabe quando ela está num ambiente onde alguém que não podia ser desonrada está sendo desonrada. E ela tem uma reação, ela fala, não pode ser, essas pessoas não podem fazer isso. Porque ela aprendeu um valor. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Não se sustenta nenhum casamento. Presta atenção. Nenhum casamento se sustenta. Nenhuma família se sustenta. Nenhuma carreira profissional se sustenta se a pessoa não tiver pelo menos um pouquinho de noção de honra. Isso em todos os aspectos. Então, existem as autoridades civis. Pastor, mas exatamente quem são? Quem é aqueles que nós devemos honrar? Fala para o teu irmão assim, toda honra tem uma recompensa. Quantos gostam de recompensas aqui? Fala para o teu irmão assim, você gosta de recompensa? Então você tem que também gostar de honrar. Pastor, mas eu não gosto de honrar ninguém, eu não gosto de ficar pagando pau para ninguém. Então, irmãos, é isso daí. Então nós vamos ter que aprender a honrar. Porque se você não aprender a honrar, você está se desqualificando para ser um pai de família. Porque o pai de família é alguém que vai merecer honra. Mas alguém que não honra, não merece honra. Porque honra é semente.
E toda semente, e a desonra também é uma semente. E toda vez que a pessoa planta desonra, ela colhe. Vamos lá, vou tentar de novo, porque esse grupo aqui, vamos ver esse aqui. Toda vez que uma pessoa planta desonra, ela colhe. Vou tentar com isso. Toda vez que uma pessoa planta honra, ela colhe. Honra, não honra. Toda vez que uma pessoa colhe honra, ela planta honra, ela colhe. E desonra. E honra. E desonra. Então, por exemplo, tem as autoridades civis. Quem são? Os funcionários públicos, os 4 poderes, os 3 poderes: legislativo, judiciário, executivo, prefeito, vereadores, deputados, governadores, presidente, deputados, senadores, juízes de todas as esferas, primeira, segunda e supremo, instâncias superiores, são pessoas que devem ser honradas. Então tem as autoridades civis. Fala para o teu irmão assim, faz uma cara tipo de se lamentando. Toda vez que você falou mal de uma autoridade, você estava desonrando ela. Irmão, olha, deixa eu falar uma coisa. Você pode não concordar com o que eu estou falando, porque eu sei que isso é uma estrutura filosófica que foi implantada desde a sua infância. Só que, irmãos, aí não é a minha ideia. Eu estou falando aqui baseado na palavra de Deus. E eu quero que você leia Romanos capítulo 13, capítulo 13, de 3 a 7. Diz assim: porque... Cadê o texto? Porque os magistrados... Aqui está falando de que tipo de autoridade? Autoridade civil. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, ou poder, ou autoridade? Faça o bem e terás louvor dela. Porque ela, quem? Ela quem? A autoridade. É ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde, quer dizer, não é debalde, não é qualquer aqueles, né, balde de lavar roupa. Debalde quer dizer à toa. Porque não traz à toa a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão pagais também tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo? A quem imposto? A quem temor? E a quem honra? Você percebeu que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui? Ele está falando aqui de toda a autoridade. E para a gente não ficar com dúvida, não, ele está falando aqui de pastores, presbíteros, gente da igreja, não. Para ficar bem claro, ele fala assim, porque os magistrados, para não ter confusão, para você não achar que está falando de igreja, de autoridades dentro da igreja. Ele está falando aqui dos magistrados, está falando aqui das autoridades em geral. Dos magistrados, dos juízes. Naquela época não tinha muito negócio de deputado, era só os juízes, os anciãos daquela região que resolviam as coisas. E todo mundo acatava o que eles resolviam. Tanto é que a morte de Jesus foi uma decisão desses caras. O Sinédrio, né, que era a instância religiosa e organizacional política. No dicionário Webster, está assim, honra como reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão e realizar as obrigações relativas a. Podemos ainda ver que submissão à autoridade é um aspecto da verdadeira honra. E como nós começamos, pergunta assim, pastor, como nós começamos a honrar as autoridades?
Ainda bem que você perguntou, vou responder. Primeiro passo da honra às autoridades é submissão. É obediência. Se você diz que você honra, fala para o teu irmão assim, se você diz que honra as autoridades, mas não obedece às autoridades, você não está honrando as autoridades. Portanto, não tem Vou tentar de novo. Se você não obedece, você não está honrando. E quem não honra não tem recompensa. Nós estávamos voltando de viagem, aí de repente um policial na estrada me parou. Aí a pastora até perguntou, você está correndo demais? Por que será que ele parou? Eu falei, não, estou aqui, beleza, estou certinho. Encostei, ele falou assim, o senhor pode sair do carro? Sim, pois não. Pedi documento, tudo certinho. Falei assim, o senhor pode fazer o bafômetro? Falei, agora lascou. Estava bebinho, brincadeira. Já pensou? E foi exatamente depois do jogo. Então, todo mundo que eles pegaram, estava afogando as mágoas, né? É a melhor hora que eles escolheram para fazer aquilo lá. Aí fui lá, tal, ele explicou, se eu não quisesse, falei, não, beleza. Fiz E aí, muita gente, eu vi algumas pessoas sendo paradas, né? E tem uma mulher parada assim, sentada lá dentro, que travaram ela lá. Ela falou assim, esses caras aí, esses miseráveis, não sei o quê. Eu falei assim, fala assim não. E passei, entrei no carro e falei assim, tá tudo certo, vamos embora. Interessante, na hora que eu fiz ele falou assim, maravilha. Maravilha, olha que interessante. A autoridade, queridos, em geral, autoridades, lógico, boas, né? Algumas são malignas, elas gostam quando está tudo certo. Porque é um transtorno você ver uma pessoa chorando na tua frente. Quem já assistiu aquela série lá do pessoal pego no aeroporto com droga? E chora, e não sei o que lá, eu não sabia, tal, né? E tem uns caras que ainda vai lá para a Colômbia, e aí, vira e mexe, eu peguei lá no saguão do hotel, eu vou levar esse negócio aqui, porque um cara pediu para levar. Pelo amor de Deus, não leva nada de lugar nenhum para lugar nenhum. Nunca faça isso, pelo amor de Deus, irmãos. Nunca pegue um pacote e leve para lugar nenhum em avião. E aí você vê lá na reportagem a pessoa chorando e xingando a autoridade. E eles estão lá para fazer isso, eles estão lá para fazer esse controle, para que não vire uma bagunça. Porque um traficante, quem trafica, ele está destruindo sem saber, sem muitas vezes ter consciência, mas está destruindo famílias e mais famílias. Eu sei que você pode se encher de argumentos aí, mas os argumentos não resistem à palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, quem resiste à autoridade vai levar espada. A espada não vem à toa. Fala para o teu irmão assim, todo sufoco que você passou e que você vai passar, é você que se colocou lá e é você que vai se colocar lá. Então, se você se colocou naquela situação de sufoco, você também tem que sair. Pastor, mas e Deus? Então, Deus, Ele vai te ajudar. Mas você tem que agir. Vamos tentar de novo. Deus vai mas você tem que agir. Porque na hora de entrar no sufoco, você não pediu ajuda para... Então para de reclamar de todo mundo, para de reclamar das autoridades, porque a autoridade, aqueles caras que estão lá na autoridade, são pessoas como nós, e se nós mudarmos, as coisas vão mudar. Deixa eu contar uma coisa, um testemunho de um pastor. Ele é um pastor que viaja muito.
E porque viaja muito de avião, ele tem aqueles bônus das companhias aéreas. Então ele pegou, deram lá a primeira classe para ele, de bônus. Ele ficou tudo contente, sentou lá, e ao lado dele sentou um homem. E na hora que vai sentar, né, dá uma escorregada, tal, e começou aquela conversa. Ele começou a conversar com um camarada, e eles deram muitas risadas, e o camarada super inteligente, e esse pastor super inteligente, e começaram a conversar, e muito alegre, falaram coisas engraçadas, falaram coisas sérias, e aquele homem começou a se abrir, e chegou uma hora, ele perguntou para o homem: o que o senhor faz? O que você faz? Qual a sua atividade? Ele falou assim: eu sou dono de uma das 3 maiores companhias de táxis em Nova York. Uma das 3 maiores companhias de táxis em Nova York. Ele falou: uau, que legal, que joia isso. Então, eu sou uma pessoa inteligente e tal. Aí ele falou assim: e você? O que você faz? Aí ele falou assim: eu sou ministro do Evangelho. Na hora, o cara mudou. O cara parou de conversar com ele, o cara se fechou, o cara não queria mais conversar, e esse pastor falou assim: que legal essa reação sua, hein? Qual o problema? O que aconteceu? A gente estava conversando mal bem, só porque eu falei que eu sou pastor? Aí o cara falou assim: eu vou te falar por quê que eu fiquei assim. Porque eu tinha uma funcionária que ela dizia que ela era crente. E ela ficava na hora do trabalho dela, ela ficava o tempo todo pregando. E ela deixava de fazer o que ela tinha que fazer e ficava pregando. E as pessoas que ela pregava eram os outros funcionários que também paravam de trabalhar e não fazia nada por causa que ela ficava pregando. E ela tinha um filho na Alemanha, e ela foi naquela época que telefone era um negócio caro, e ela ficou ligando, e quando ela saiu, e quando naquele mês que ela saiu da empresa, porque eu a mandei embora, ela deixou uma dívida de $9.000. $9.000 de telefone, porque ela ligava para o filho na Alemanha. Então é por isso. E esse pastor contando essa história disse o seguinte: queridos, eu tentei de tudo quanto é forma explicar que nem todo mundo é assim. Eu tentei falar para ela que nem todo crente cristão é assim, mas simplesmente a desonra, porque aquela mulher estava fazendo o quê? Desonrando a oportunidade que ela teve de trabalhar, estava desonrando o horário que ela estava sendo paga para trabalhar, ela estava desonrando, mesmo com a desculpa de estar pregando o evangelho, ela estava desonrando, porque ela não estava sendo paga para aquilo. E ela não podia, porque aquilo que ela fez era roubo. E ele ficou no prejuízo. Esse pastor, em vários lugares, ele contou essa história em alguns lugares e foi filmado. E uma dessas gravações caiu na mão de um empresário cristão. E ligou para ele e falou assim: irmão, pastor, eu estou sentindo no meu coração de dar uma oferta para esse homem. Eu reuni com alguns empresários aqui, nós levantamos aqui rapidinho uma oferta de $9.000. Nós vamos mandar para ele com uma carta pedindo perdão. E aí, pastor, tenta achar. E ele foi, tentou, viu lá, entrou em contato com a empresa, tudo. E de repente ele conseguiu falar com uma secretária, com um executivo da empresa. E falou assim: então, nós queremos fazer isso, aquilo, queremos levar uma oferta para esse homem. Aí ele falou assim: infelizmente não vai ser possível, porque fulano de tal, o mês passado, faleceu. Aquela pessoa que, se tivesse funcionários que honrassem a Deus e honrassem ao patrão, honrassem pessoas honestas, pessoas que honram, se ele tivesse, provavelmente ele teria o coração aberto, falasse assim: o senhor é pastor, que bom, eu tenho uma funcionária que ela é uma bênção, é a melhor funcionária que tem lá.
ela cumpre os horários, ela faz tudo certinho, ela promove lucro para a empresa, ela honra, ela me ajuda, nos ajuda, ajuda os companheiros, não arruma confusão, não arruma briga, não fica dando desculpa que está doente, é uma pessoa correta, honesta e honrosa. E, puxa, que bom, o senhor é desse tipo de gente que cuida dessa, então eu queria que o senhor orasse por mim, e certamente aquele homem aceitaria Jesus naquele voo, e hoje estaria, se ele fosse morrer mesmo, naquele horário mesmo, naquele dia, estaria na glória. Hoje não sabemos o que aconteceu com esse homem. A honra, ela traz resultados. A honra, ela traz salvação. Certamente, se hoje você está aqui, é porque uma pessoa resolveu honrar uma direção que um líder disse: irmão, vai e convide pessoas para virem, convide pessoas para estarem nesse culto, para ouvir a palavra de Deus, para aprenderem a mudar o pensamento. Você vai numa galeria, você vai numa peça de teatro, você vai num show de música, e você lê o roteiro da música, o roteiro do artista, e você vai ver lá o comentário: esse artista, ele é bom, ele expressa na sua arte toda a rebeldia de uma geração. Ou seja, a rebeldia, a desonra, a desobediência, o questionamento às autoridades de uma coisa monstruosamente demoníaca passou a virar uma coisa monstruosamente aceita. Fala para o teu irmão assim: existem muitas coisas que são comuns, mas jamais deveriam ser normais. Vamos entender. Pastor, o que você falou aí? Existe uma diferença entre coisas comuns e coisas normais. É comum as pessoas estarem juntas sem se casar? É comum ou não é no Brasil? É comum todo mundo encher a cara? É comum desobedecer às autoridades policiais? É comum mentir e desonrar e falar mal de políticos? É comum falar mal de autoridades eclesiásticas? É comum. Mas eu pergunto, para nós, é normal? Então, irmãos, eu acho que não sei. Porque assim, mesmo uma coisa que é comum, aquilo que é comum, não quer dizer que seja certo. Aquilo que é comum não quer dizer que seja normal. É anormal uma pessoa, por exemplo, no meio cristão, passar necessidade. Você sabia disso? Não ser ajudado pelos outros, é anormal isso. Uma pessoa está na miséria e não ser ajudado. É comum as pessoas passarem necessidades, é comum, mas não é normal. Então a desobediência, a desonra, todos os seus amigos, todos os artistas, todos os cantores de rap, de rock, de algum R aí, pode ser comum, mas para nós não é normal. Por quê? Porque nós não somos normais. Nós fomos condicionados naquilo que é comum. Existe um condicionamento. Desde criança você aprendeu que você só deve acreditar naquilo que você vê. Desde criança você aprendeu que a desobediência é coisa de gente inteligente. Desde pequeno você aprendeu que você tem que ser independente. Você sabia de uma coisa, queridos? Que quando Deus criou o ser humano, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Ele fez Adão, Ele fez um ser que é uma comunidade, como ele é uma comunidade.
Fala para o seu irmão assim, no mundo espiritual e no reino de Deus, não existe eu, existe nós. Você sabe quando surgiu eu? Foi depois do pecado. O pecado que estabeleceu eu aqui nessa terra. O pecado que estabeleceu eu nessa terra. Por isso que ele diz, aonde estiverem dois, eu estarei lá. Lugar onde há indivíduos, Deus não se manifesta. Deus se manifesta no nós, na coletividade. Apesar de o eu ser uma coisa comum, para nós não deveria ser normal. Então, queridos, olha aqui o texto diz. É necessário que estejais sujeitos às autoridades. Deixa eu falar uma coisa, queridos. O apóstolo Paulo aqui em Romanos 13, 1 e 2. Põe lá, por favor. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha só, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que isso é uma ordem, fala para o teu irmão assim, obedecer e respeitar e honrar. Eita Jeová, ô Jesus, a equipe esteja em oração. Obedecer, respeitar e honrar autoridades não é uma opção, é uma ordem. Porque o texto diz o quê? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade, fala para o teu irmão assim, toda autoridade, boa ou má, inteligente ou burra, certa ou errada, toda autoridade foi instituída por Deus. Pastor, você está dizendo que uma autoridade, um cara ruim, foi Deus, então Deus. Você vai ver isso na Bíblia inteira. Deus permitindo que Nabucodonosor, o faraó, e Deus, além de permitindo a existência desses homens, ainda endurecendo o coração deles. Como a pastora Iana estava ministrando aqui, ela disse, sabe queridos, muitas vezes você se sente sozinho, você se sente isolado, você se sente, e é muitas vezes Deus permitindo isso mesmo, Deus fechando o coração das pessoas, para você saber em quem deve ser o teu apoio, que o teu apoio não pode ser baseado em homens, em pessoas que falham, o seu apoio deve ser baseado completamente em Deus. E muitas vezes, para nós olharmos para Deus, nós temos que esquecer um pouco, ou sermos um pouco rejeitados. Obedecer uma autoridade boa é fácil, mas quando a autoridade não é boa? Nós vamos falar isso Então, em primeiro lugar, é uma ordem, não uma sugestão. Segundo lugar, está dizendo que todo mundo tem que se sujeitar, ou seja, é para todos. Fala para o teu irmão assim, todos têm que honrar as autoridades e se sujeitar a elas. Então não existe, eu sou o tipo do cara que eu não... Então, você está incluso nessa lista de todos, toda a alma esteja sujeita. Mas eu sou muito importante, eu sou o presidente do Brasil. Então, tem que estar sujeito às autoridades. Existem autoridades que estão sobre eles. Aliás, as autoridades estão querendo pegar o nosso presidente o tempo todo. As autoridades judiciais. Estão todos lá, o Ministério Público no calcanhar dele. É ele sair do palácio, vocês vão ver. Vão para cima. Tem autoridades que estão querendo pegá-lo, tem autoridades que querendo... Então, assim, as autoridades têm as suas variadas concepções. A nossa função é nos submetermos e orarmos por elas e pedir para que Deus atue e que nós tenhamos uma vida o máximo tranquila, o máximo segura possível. Porque é das autoridades que vem a nossa tranquilidade
ou a nossa desgraça. A Bíblia diz, se você recebe alguém na condição de profeta, você vai receber recompensa de profeta. Se você honra uma autoridade civil, a tua recompensa será uma recompensa civil. Ou seja, quem honra as autoridades civis tem recompensa civil. Qual é a recompensa civil? A paz, a tranquilidade, a organização da nação. Então, em primeiro lugar, não é uma ordem, não é uma sugestão. Segundo, é para todos. Terceiro lugar, inclui todas as autoridades. Então, não existe nenhuma autoridade que está isento. Da mesma forma que tem uma autoridade sobre você, existe autoridade sobre a autoridade. Deixa eu falar uma coisa aqui, já explicando, para você nunca se esquecer disso. Anota isso. Toda vez que você tiver algum problema com a pessoa que é autoridade sua, você não vai sair falando mal para os seus companheiros daquela autoridade. Você vai falar com a autoridade, e se a autoridade não resolver, você fala com a autoridade sobre ela. Amém? Então, por exemplo, se algum líder falar para você assim, olha, não fale com o pastor Rairini, aqui, por exemplo. Não fica falando, não fica contando o problema, querido. Lógico, você tente resolver isso com quem está cuidando de você. Mas se aquilo não for resolvido, ou você não ficar satisfeito, pode sim recorrer. Porque a autoridade, ela é uma segurança para você. E quem está debaixo da nossa cobertura também é uma segurança para nós, porque eles também estão de olho em nós e ficam observando a nós e oram por nós. Eu, por exemplo, toda refeição, eu paro, oro pelo pastor César, pela pastora Cláudia, pelos pastores, pelas filhas, pelo filho, pelos genros, pelos netos. Oro e peço proteção a Deus para eles. Então eu oro pelas minhas autoridades, eu oro por eles. Eu espero que você esteja fazendo isso também pelos seus líderes. Porque isso é honrar. Isso é uma forma de honrar, orar é uma forma de honrar. Olha só, existe outro tipo de autoridade, que é a autoridade social. 1 Timóteo 6,1 diz que todos que são servos estão sob julgo, considerem seus próprios senhores dignos de toda... Que todos os que são servos estão sob julgo, considere os seus próprios senhores dignos de toda... Está falando de quem aí, irmãos? Está falando aqui de quem? No nosso contexto, né? Contexto do Brasil. Vou tentar com esse grupo não está respondendo. Vamos lá. Está falando de quem aí, irmãos? Está falando de quem, irmãos? Patrão. Todos que são servos estão sob julgo. Considerem os seus próprios patrões dignos de toda honra. Tá bom? Pastor, eu devo honrar o meu patrão. Quem honra o patrão receberá a recompensa de patrão. Fala para o teu irmão assim, como que você quer ser patrão? Se você não honra patrão. Cada palavra contra o teu patrão, cada palavra de desmonte da autoridade dele é um ponto a menos na tua honra e é uma recompensa a menos que você recebe. Cada vez que você ajuda, cada vez que você vai adiante, cada vez que você elogia, cada vez que você vai adiante, você recebe honra e recebe a honra porque você está honrando. Por exemplo, essa moça, o que ela fez com o patrão? Essa moça que eu contei o nome, que eu contei. O que ela fez? Desonrou. E qual foi a recompensa? Foi mandada embora. E qual a recompensa no mundo espiritual? Uma pessoa deixou de ser salva. Provavelmente, pelo menos uma pessoa deixou de ser salva, ou provavelmente deixou de ser salva, por causa da desonra de uma pessoa, do mau testemunho de uma pessoa. É sério isso? Queridos, quem está achando sério isso daqui? Algumas pessoas simplesmente não suportam, viu, queridos?
Eu já vi nesse tipo de pregação, pessoas se levantando e indo embora, como aconteceu agora há pouco. A pessoa foi embora. Algumas pessoas simplesmente não aceitam, porque é uma palavra muito dura. Irmão, está sendo dura essa palavra? Ela é uma palavra legal. Eu estou mudando aqui um paradigma. Só que ela é muito dura, dependendo da quantidade de desonra, da atmosfera de desonra que está no coraçãozinho dessa pessoa. Provavelmente você que não está suportando essa palavra, provavelmente você que está querendo ir embora. Mais 2 irmãos estão indo embora aí? Está indo embora também? Pelo amor de Deus, fica mais um pouco. Pelo amor de Deus. Eu sei que é muito difícil, que nós passamos a vida toda desonrando o pai e mãe, desonrando o patrão. Quantos aqui, vamos ser sinceros, quantos aqui já falaram mal de patrão? E os que não levantaram são mentirosos. Ou nunca trabalharam de empregado. Ah, é verdade, tem alguns que nunca trabalharam de empregado. Quantos já falou mal de patrão aqui? Quantos já falou e pensou mal de patrão? Quantos já falou mal de presidente? De prefeito, de políticos, de policiais, da mãe? Ah, não, os caras baixaram o braço agora. Nunca falou mal da mãe. Nunca pensou mal da mãe. Então você nunca apanhou. Sem vergonha. Fala pro teu irmão assim: quem não honra pai e mãe não tem vida longa. Pastor, onde que você viu isso, pastor? Onde você tirou isso aí? Efésios 6, 2 e 3. Eu acho que não é isso não, mas tudo bem. É isso mesmo? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiramente que vem com recompensa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Fala para o teu irmão assim: quer morrer? Fala para o teu irmão assim: quer morrer? É fácil, é só desonrar pai e mãe. Tem gente que vai sair daqui e vai chegar chorando em casa hoje. Assim: mãe, pelo amor de Deus, me perdoa. É? Quem conhece aquela história dos ovos no porta-mala? Quem conhece? Quem já ouviu falar? É. A moça ia sair, estava desobedecendo a mãe orando, falou assim: filha, não saia, não vai nesse carro, não entra nesse carro. A Bíblia, a menina disse: eu vou sair mesmo. Aí eu falei assim: então leva essa Bíblia com você. Leva essa Bíblia com você. A menina falou assim: só para a mãe parar de perturbar. Eu falei assim: dá aqui essa Bíblia, dá aqui. Ela foi e pediu para o dono do carro, falou assim: abre o porta-mala aí. Jogou a Bíblia no porta-mala. Disse que no meio do caminho teve um acidente, estraçalhou com o carro, todo mundo morreu. As pessoas foram abrir o carro, quando abriram o porta-mala, tinha um negócio de ovos, nenhum ovo se quebrou no porta-mala e a Bíblia intacta naquele lugar. Eu não sei se essa história é verídica, mas ela explica exatamente o que é isso. Quando a tua mãe disse: cuidado, esse moço daí, esse moço é estranho, ele não trabalha não? Primeira coisa que pai e mãe pergunta, né? O pai e a mãe crente falam assim: ele é de Jesus? Segunda, ele não trabalha? Como é que é teu relacionamento? De vez em quando ele fica meio bravo. Fica bravo? Como assim? Ele deu um empurrão em mim, mas ele me ama. Sério mesmo? Aí a mãe disse assim, aí o líder disse, aí o pai disse, o pastor disse, o líder, o pastor disse, todo mundo disse. E a pessoa diz: não, eu aqui, ó,
Eu sigo a ordem do meu. E a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Existem as autoridades do lar. Honra teu pai e tua mãe. O teu pai e a tua mãe são pessoas que te amam de verdade. Logicamente, tanto o pai e a mãe, como qualquer autoridade, seja civil, seja militar, seja política, seja familiar, qualquer autoridade que te obrigue a pecar, logicamente você não vai obedecer, amém? Ó, deixa eu explicar. Fala assim para o teu irmão assim, você não obedece, ordem errada, mas continua honrando. Pastor, como é isso? Então, irmãos, tem hora que a autoridade, ela pode mandar a gente fazer uma coisa que contraria a palavra, mas a sua atitude deve continuar de respeito, de honra. Não senhor, é não senhor, mas é não senhor, mas é senhor. Nada de sair xingando. É aquele desgraçado lá, fez não sei o que lá. Nós somos daqueles que não sei o que lá. Não, queridos. São autoridades. Não toque. Vocês conhecem, né, a história de Miriam e de Arão. Depois a gente vai contar essa história. Pastores, as autoridades da igreja. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Pergunta para o teu irmão, você está gostando dessa palavra? Se ele fala que não, não põe a mão na cabeça não. Queridos irmãos, façam o que com os oficiais da guerra? Honrem aos oficiais da sua igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês, e os adverte contra tudo que está errado. Tenham grande consideração por eles, e deem-lhes o seu amor de todo o coração. Vamos ler de novo, irmãos? Vamos ler de novo. Queridos irmãos, honre aos oficiais da sua igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês, e os adverte contra tudo que está errado. Tenham em grande consideração por eles, e deem-lhes seu amor de todo o coração. Me fala uma coisa. Se fosse fácil, se isso fosse uma coisa fácil, só esse texto já bastaria para tudo, amém? Então por que eu estou aqui vários domingos pregando o mesmo assunto? Por quê, queridos? Porque eu sei que é uma estrutura que está sendo quebrada, e precisa ser quebrada, e você precisa entrar numas e quebrar, e você forçar, algumas coisas tem que ser na pancada, tem que quebrar mesmo. Vai ter hora que você sabe que você tem que honrar, mas você vai falar assim, eu não vou honrar nada, meu. É muito forgado esse cara, isso aqui lá. E vai vir um monte de pensamento, também nunca nem ligou para mim, porque agora eu vou não sei o quê. E é uma briga, uma guerra. E quando a honra envolve oferta, e quando Deus ele fala assim, vai lá e dá uma oferta para aquela figura lá. Como Deus já fez muitas vezes isso comigo. Aí entra o negócio da grana, meu. Aí você fala assim, meu... Porque honrar também é você dar presente. Você dá... toda vez que alguém ia visitar um rei, um governador, levava coisa. Quantos aqui já ouviram falar, menino, quando você for visitar a tua mãe, leva um presentinho para ela, Ricardo? Quantos já ouviram falar disso aí? Quantos têm obedecido? O Celso está lascado, né? Que a mãe mora na casa dele, né? Tem que levar. Hoje eu convidei uns irmãos aí para almoçar na minha casa. Casar aniversário do Arão. Eu convidei o Felipe e a Juliana, porque é aniversário do Arão, eles estão cuidando do Arão. Eu quis honrá-los com... né? Aí eles chegaram em casa com presente para o Arão e com um pudim de leite. Desculpa aí. E suco também. Desculpa aí.
Com quem eles aprenderam? Eles aprenderam com caráter, eles aprenderam aqui também, que nunca você deve ir em algum lugar sem levar um presente. Você nunca deve entrar numa casa sem levar um presente, você nunca deve ir em algum lugar. Isso, irmãos, é ética. Ética! Eu contei semana passada de uma igreja que começou a entender isso, era uma igreja mirrada, uma igreja com muito pouca gente, mas o Senhor falou com aquele pastor e com aqueles líderes, e eles falaram, nós precisamos honrar nossos governantes. E eles chegaram no prefeito, perguntaram para o prefeito, tem algum lugar onde é necessário alguma coisa que vocês não estão conseguindo? E aí o prefeito falou assim, olha, nós estamos com um problema com os bombeiros, eles estão precisando daquelas máscaras para poder enxergar no meio da fumaça. Quanto mais ou menos precisa? Uns $25 mil. E eles se reuniram e levantaram essa oferta e fizeram uma cerimônia de entregar essas máscaras. E quando eles foram entregar, vieram todos os funcionários públicos naquele lugar, e vieram pessoas, amigos e todos, e a partir daquele domingo, os funcionários públicos inteiros, de todos os departamentos daquela prefeitura, daquela cidadezinha, passaram a frequentar aquela igreja, a procurar aquela igreja, porque viram, é uma igreja que honra, uma igreja abençoada, uma igreja bondosa. Porque quando algumas autoridades eclesiásticas procuram política, é só para pedir coisa. Aliás, no Brasil é muito comum isso. Toda época de eleição sempre começa a vir aqui para querer conversar comigo, políticos. E eles vêm aqui, assim, pastor, me fala uma coisa, vamos ser direto, o que o senhor está precisando? Porque afinal de contas, eles vêm com um papo assim, afinal de contas vocês como igreja resolvem muitas questões sociais, vocês tiram muita gente da rua, porque vocês tiram muito nóia é recuperado. Eu falo assim, é verdade, é isso que você está fazendo. Mas então, o que nós podemos dar para você? Eu falo assim, querido, nós não precisamos, a igreja não precisa de nada de vocês. Vocês sim precisam. A pergunta eu reverto para vocês. O que vocês estão precisando de nós? E muitos saem daqui sem entender, porque eles estão acostumados com pastores que pedem bloco, pedem terreno, e pedem, mas é direito. Não, então, queridos, não estamos aqui para pedir nada, nós estamos aqui para pedir para Deus. E de nós vai sair, as bênçãos que nós temos vai sair do nosso bolso, porque isso é honra. Não transfiro isso para governo, não transfiro isso para ninguém, é para nós. Nós temos que honrar. A nossa casa, a nossa igreja, os nossos funcionários e tudo, temos que nós honrarmos. Aprendemos a honrar de todas as formas possíveis e imagináveis. Queridos, a falta de honra tem causado muitas divisões dentro do lar, dentro da igreja, numa nação. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma época na nossa nação onde todo mundo está desrespeitando a ideologia do outro. Cada um tem uma ideologia e nós simplesmente achincalhamos. Irmão, cada um que tem a sua ideologia, problema de cada um, aquilo que é antibíblico você não deve adotar para você. E orar para que os nossos governantes sejam sensatos e façam leis justas e não permitam que leis absurdas, antibíblicas se estabeleçam, para que nós como nação não sejamos penalizados. Porque toda vez que uma lei antibíblica é aprovada, a nação inteira paga, porque nós estamos na nação, e agora aquela nação tomou a decisão. Divisões na igreja, muita gente não consegue, simplesmente não consegue obedecer, não consegue honrar, e aí promove divisões. Como a Bíblia diz, Paulo dando uma bronca, dizendo, olha,
vocês estão dizendo aí, uns são de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo, outros dizem que são de Jesus. Acho que dos três, de todos, o pior é os caras que falam que é de Jesus, né? Que Jesus não é uma autoridade física que você possa obedecer. Ele é uma autoridade física, mas ele não se apresenta dessa forma. Ele se apresenta agora através do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele denuncia a divisão por causa da desonra. Porque nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. E devemos nos unir, porque Deus é de unidade, não de divisão. Esses líderes, irmãos, cada um de nós, se aprendermos, se você sair daqui, amanhã é segunda-feira, você começar a honrar a tua professora, o teu professor, o teu mestre de luta, sei lá, você que luta aí, sumô, né, sei lá. Tem uns que precisam lutar sumô, né, que tem já peso para isso. Respeite o teu mestre, respeite o professor, você que joga bola, respeite o técnico. Não, nem fala de futebol, né? Eu mesmo tomei uma decisão, nunca mais eu vou torcer para a seleção brasileira, só quando ela jogar. Respeite, honre autoridades governamentais. Por quê? Porque não há autoridade, Romanos 13:1 diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não existe nenhuma autoridade que não proceda de Deus. Queridos, eu aprendi isso, tudo isso que eu estou falando, eu aprendi quando foi no final do governo Fernando Henrique e no começo do governo de Lula. Na época que Lula tomou o poder, que ele entrou, eu já tinha me desvinculado da esquerda, eu era um cara de rebelião. Irmãos, eu posso falar de rebelião, eu posso falar de desobediência, porque eu era uma pessoa de esquerda, era uma pessoa e contra as autoridades. Eu era uma pessoa que chegou a quase pegar em armas pela ideologia comunista. Mas, depois de um tempo, eu fui percebendo que era uma ideologia que matou milhares de pessoas, muito mais que o nazismo, muito mais. Se vocês consideram o nazismo uma atrocidade, vocês não fazem ideia do que o comunismo fez na Rússia, na China, em todos os lugares. Milhões e milhões e milhões, muito mais do que 6 milhões morreram. A ideia é mais de 30 milhões morreram, 34 milhões morreram por causa dessa ideologia. E eu comecei a aprender, e o Senhor começou a me mostrar. E aí entra o Lula no governo, e eu começo, nos primeiros anos ele começou a ir bem, tal, o Brasil deu uma melhorada, mas aí depois começou uma decadência, uma máquina de corrupção começou a se estabelecer, e cada vez mais, irmãos, que eu tinha notícia, essas notícias de um movimento mesmo, corrupto, que estava no palácio, eu, ao invés de falar mal, ao invés de eu combater, eu comecei simplesmente a orar por essas pessoas. Eu comecei a pedir para que o Senhor convertesse essas pessoas. E durante todos esses anos, queridos, que se passaram, eu orava e pedia misericórdia, eu orava pelo bem dessas pessoas. Nunca vocês me viram xingando autoridades, nunca vocês me viram detonando, falando mal, dizendo contra, enquanto estavam em posições de autoridade. Porque a nossa função não é denegrir autoridades, nem falar mal, mas orar por elas, para que nós tenhamos uma vida boa. Pastor, onde você está baseado nisso? Aonde, querido, eu estou baseado nisso? Na palavra. 1 Timóteo
2, de 1 e 2. Diz assim: antes de tudo, exorto. Explica para o teu irmão aí do lado o que é a palavra exorto. Explica aí para o seu irmão. A palavra exorto quer dizer que o Paulo está dando uma bronca. Falando, mano, é assim, assim, assim. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ação de graça, em favor de quem? De todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Olha a recompensa aí. Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos ser sinceros aqui. Quantos aqui têm falado mal do presidente Temer? Levanta a mão. O que o apóstolo Paulo está ensinando a gente a fazer por eles? Nada? Não. Vamos ler de novo? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações e graças em favor de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Pastor, então quer dizer que eu não sou livre para falar mal? Então nós vivemos num país que não temos, nós, irmãos, nós somos livres. Fala assim, eu sou livre. Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião a... Fala assim, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para fazer o bem, para honrar, não para desonrar. Eu vou explicar uma coisinha aqui, que não está no meu esboço. A Bíblia diz, em Gênesis, que nós, filhos de Abraão, nós, descendentes de Abraão, agora em Cristo, nós somos descendentes de Abraão, todos aqueles que nós abençoarmos serão... Vamos tentar de novo, presta atenção. Todos aqueles que nós abençoarmos serão... E a Bíblia diz, esse mesmo texto diz que todos que nós amaldiçoarmos serão... Beleza? Então vamos lá. Tem uma pessoa que está organizando o país que você vive. Beleza? Então, depende desse cara a organização, para o bem ou para o mal. Aí você vai lá e faz o quê? Amaldiçoa. O que acontece com ele? Ele fica... Quantos gostariam de um presidente amaldiçoado aqui? Quantos gostariam de ter um presidente amaldiçoado aqui? Presta atenção no que eu estou falando, levanta o braço sem prestar atenção. Quantos, tem mano que levantou a mão, cara. Quantos gostariam de ter um patrão amaldiçoado? Quantos aqui gostariam de ter uma mãe amaldiçoada? Quantos gostariam de ter um pai amaldiçoado? Quantos gostariam de ter um pastor amaldiçoado? Você sabe o que quer dizer a palavra amaldiçoar? A palavra amaldiçoar quer dizer falar mal. Ou seja, se tem uma pessoa amaldiçoada cuidando de você, você também ficará. Então toda vez que você desonra uma pessoa e amaldiçoa alguém que está sobre você, você na verdade está dando um tiro no seu próprio pé. Aí você fala mal da tua professora que está te ensinando matemática. Por isso que tem um monte de gente que não entende nunca matemática, porque fala mal e amaldiçoa o coitado. Aí o que acontece? A pessoa passa a não entender, porque fica amaldiçoada.
E o salário não aumenta. Por quê? O que o cara está fazendo? Vamos, gente, vamos, acorda. Quem? E aí não desenvolve ministerialmente porque está fazendo o quê? O líder. Pastor, mas e se o político for ruim? Queridos, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Todos esses textos aqui que a gente está lendo, que está falando abençoe e ore por eles, está sendo escrito. O que está acontecendo aí? Foram escritos, irmãos, presta atenção, por gente que estava debaixo de pancada de líder político. Você sabe quem estava no poder nessa época aqui? Um cara chamado Agripa. Herodes Agripa. Esse Herodes Agripa é o seguinte, o que ele fez? Ele precisava assim, ou ele agradava os cristãos, para manter a paz, ou ele agradava os judaizantes, para manter a paz. Ele resolveu agradar quem? Judaizantes. Então, agradar os judaizantes significava o quê? Judiar dos cristãos. Então ele começou a mandar matar cristão. Ele mandou matar, por exemplo, o irmão de João, do apóstolo João, foi morto por causa desse rei, mandou matar o irmão de João. E aí ele viu que politicamente isso, deu certo para ele. Que todos os judeus começaram a falar assim, Agripa, agora nós vamos obedecer ao Senhor. Ele falou assim, demorou, agora é que eu vou mandar bala mesmo, vou matar todo cristão. E ele começou a perseguir cristão. Um certo dia o apóstolo chegou e mandou avisar. Aliás, ele mandou prender o apóstolo Pedro. E toda a igreja começou a orar por Pedro. Você não via ninguém amaldiçoando, o Agripa, nada, e orando. Mandou prender Pedro. E aí foi um anjo lá, soltou Pedro, deu um terremoto lá, soltou, abriu todas as cadeias, Pedro saiu, entrou, chegou na casa, os caras, está tudo orando por Pedro. Orando pelas autoridades. E o Senhor colocou uma palavra na boca do apóstolo dizendo o seguinte, que em pouco tempo Deus ia cuidar daquele rei. Você tem uma ideia, irmãos, aquele rei, em poucos meses, deu uma enfermidade nele, que ele foi comido de bicho. Os bichos começaram a comer ele por dentro. Ele ficou ele foi comido de bicho. Aliás, tem um forrozinho que fala isso aí, né? Quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho. Sério? Pastor, mas que as autoridades são malignas que perseguem, então, irmãos. Nunca se esqueça que o dono da tua empresa tem alguém que está acima dele. E tem alguém que está acima dele, e tem alguém que está acima dele, e quem está acima de todos, que é o Senhor Deus. E se você estiver de acordo com Deus, você não precisa se preocupar com autoridade nenhuma. Existe alguém que está sobre todas as coisas. Eu fico imaginando quando aqueles homens estavam sendo perseguidos e mortos. A Bíblia diz, queridos, que depois disso, todo cristão que era pego, morria, sabe como? Cantando. E eram mortes violentas. Você não vê em nenhum momento Jesus na cruz xingando os romanos. Você não vê em momento nenhum as autoridades. Teve um momento, olha só. O apóstolo Paulo foi pego, estava lá num lugar, de repente veio um camarada e deu uma bofetada na cara do Paulo. Pou! A Bíblia diz que foi tão forte que ele caiu. Na hora que ele levantou, quem já levou uma bordoada na cara aqui? Não é legal não, meu. Não é uma coisa boa não. Ele levantou furioso, porque na cara não é fácil. Ele chegou, falou para o cara aquele que bateu nele, falou assim, Deus vai te ferir, parede branqueada. Eu não sei o que significava isso, mas era xingar alguém. Seria tipo assim, seu branquelo azedo, alguma coisa assim.
Deus vai te ferir, parede branqueada. Alguém chega para o apóstolo e fala assim: Paulo, só uma informaçãozinha, esse cara que você acabou de falar isso é o sumo sacerdote. O apóstolo falou assim: eu não sabia, por favor, Meu, ele ficou doido. Tipo assim, se desse para voltar no tempo, porque ele sabia que isso ia dar consequência para a vida dele. Nós vemos na trajetória do apóstolo Paulo, momentos que ele fala assim: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. E Paulo teve que refazer a equipe dele várias vezes, porque ele era muito duro, mas por muitas vezes ele teve que refazer. Não sei se é exatamente por isso, mas eu vou te contar uma história, e eu vou terminar com essa história, porque já passamos da hora. Quando eu entrei na igreja, você sabe que eu era filho de missionários. Minha mãe e meu pai era pastor, minha mãe missionária. Era missionária porque ela recebeu esse título porque não se dava, naquela época não se dava título de pastora para mulher. Então, mas ela desenvolvia pastorado, então dava título de missionária. E eu passei minha infância toda com meus pais, fazendo a obra de Deus e tal. E teve uma época, eu me desviei, desonrei meu pai e minha mãe, não quis saber do evangelho e fui para o mundo. Eu era músico, eu fui tocar no mundo, conheci gente famosa, comecei a tocar, comecei a desenvolver a minha carreira artística, e foi, vamos embora, vamos lá. Só que chegou uma hora que eu não suportei mais aquela condição de perdido. O Espírito Santo me chamava, e um dia eu me rendi ao chamado, resumindo a história, qualquer dia eu conto inteira. E eu fui para uma igreja. E nessa igreja, eu não sabia, estava acontecendo um movimento de rebelião nessa igreja. O que aconteceu? O pastor, ele era um nordestino, e ele tinha casado com uma norte-americana, a dona Hope Gordon. Ela chamava Hope Gordon, e ela casou com um brasileiro, então ficou Hope Gordon Silva. Aliás, foi ela que mudou o meu nome. O meu nome verdadeiro é Irene, porque no Brasil H não tem som. E ela ficava uma arara, porque todo mundo chamava ela de Hope, e era Hope. Então ela falava, ele não é Irene, ele é Hairine. Hairine acabou pegando Hairine e ficou até hoje. Até minha família não me chama de Hairine, minha família me chama de gordo. E eu não sei porquê até hoje. Bem, estava acontecendo um movimento de rebelião nessa igreja. Esse pastor, que era uma igreja que eles não gostam muito de movimento, é uma igreja meia friazinha, né? Sim. E esse pastor foi para o Nordeste e saiu de férias. E eu não sei o que aconteceu lá nessas férias. Eu acho que ele foi lá na igreja do Joelson, sei lá o que aconteceu. E ele voltou doidão. Ele voltou querendo orar. Ele voltou querendo falar em línguas. E essa igreja nem línguas não pode falar. E aí ele chegou num culto e falou assim, agora nós vamos orar de joelho. Meu, isso aí é o fim da picada, chegar para aquela igreja e falar para os caras orar. E aí começou a surgir um movimento contra esse pastor. E aí, queridos, eu estava um certo dia, eu falei assim, nós vamos na casa do fulano de tal, que vai ter uma reunião lá. Eu falei, que legal, oh, aleluia. Eu estava naquele oba-oba de novo convertido, tudo que me chamava eu ia. E aí eu fui. Chegou lá, a reunião não era para adorar a Deus, a reunião não era para ler a palavra, não era para estudar a palavra, a reunião era para falar mal do pastor. Era uma reunião com muita gente, para quê? Para fazer uma insurreição contra o pastor. E eles falavam, onde já se viu? Ele veio de lá, todo diferente, querendo que agora a gente ora, que a gente jejue, ou seja, né, ele estava querendo que os caras se convertessem, né?
É isso mesmo, tal. Irmãos, como eu estava chegando, não falei nada, fiquei olhando aquilo lá, achei estranho aquele movimento, os caras falando mal do pastor, e falando, não, nós vamos embora, vamos sei para onde e tal. Eu fiquei lá assim, não vou não, meu. Então vou ficar por aqui. Mas, bom, eu só participei dessa reunião. Irmãos, os anos se passaram. E um certo dia, eu li um livro chamado Autoridade Espiritual. Leia esse livro. Chama Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Watchman Nee. Autoridade Espiritual, anota aí. Tem em PDF para você, de grátis aí. Autoridade Espiritual do Watchman Nee. Fala desse assunto que nós estamos falando aqui. Não estou baseando nele dessa vez, mas nas outras me baseei nele. Queridos, a minha vida, depois eu me tornei ministro de louvor, depois eu saí daquela igreja, eu vim para Santo André, me tornei ministro de louvor, depois pastor, depois eu fui ungido a bispo de uma região da igreja que eu era. E um certo dia eu era ministro de louvor, então eu cuidava do coral, cuidava da orquestra da igreja que eu era pastor, e um certo dia, deu um intervalo do coral, e eu fui lavar minhas mãos, no fundo da igreja tinha um lavabo, e aí veio 2 irmãs e olharam para mim e falaram assim, olha, você não conseguiu fazer sucesso no mundo e está tentando fazer sucesso na igreja. Eu era o líder de... Por quê? Porque elas estavam cabreiro, porque eu não coloquei elas para fazer o solo. As bichas desafinadas da bexiga. Aí você coloca quem é afinadinho para fazer o solo, né? Os mais ou menos você coloca no grupão para cantar junto, um vai afinando o outro. Então só aqueles que são seguros você coloca para fazer solo. Mas elas não. E elas chegaram a falar um monte para mim. Na hora, eu estava na posição de autoridade. Na hora deu aquela coisa de perguntar, vocês estão doida? Mas na hora que eu ia abrir a boca para falar alguma coisa, Deus, o Espírito falou assim, então agora fica quieto e aguenta, porque agora você está colhendo aquilo que você plantou. E você não vai colher, eu vou dar uma... Pergunta teológica aqui. Deus me perdoou? Ele me perdoou da rebelião que eu participei? Perdoou. Mas Ele me perdoou, mas as consequências virão. Deus já te perdoou, enquanto a sua mãe e seu pai falavam para você estudar, você ficava fumando maconha. Deus te perdoou? Então, e as consequências? Estão mais aplanadas, mas ainda estão aí. Dificuldade de emprego, porque não tem curso, porque não sei o que, não sei o que. Dá para entender, irmãos, que tudo traz consequências. E se tem uma coisa que traz muitas consequências, é quando nós nos rebelamos contra as autoridades. Pastor, mas você não participou, você não organizou. Então, irmãos, eu só participei, eu só fiquei junto, ouvindo aquilo tudo. Ah, pastor, mas você não estava sabendo de nada. Então, irmãos, vai me defender lá. Não precisa não, Jesus me defende. Mas a questão é essa, querido. Toda vez que você foi desonroso com qualquer autoridade, isso fica no teu prontuário. É perdoado, é perdoado. Você não vai deixar de ir para o céu por causa disso. Mas existem consequências aqui na terra. Toda vez que você desonrou o teu patrão, você é perdoado? É perdoado. Mas existem consequências aqui na terra. Toda vez que você armou uma rebelião. E tem gente, irmãos, que arma rebeliões, outros rebeldes se juntam a essa pessoa. E aí, todo mundo que é rebelde se junta a essa pessoa tem um ministério travado, vira curva de rio. Sabe, curva de rio é lugar onde não passa, fica todo lixo lá. Porque são pessoas que simplesmente não conseguem honrar, porque não tiveram suas naturezas transformadas. Quem são? Dá uma olhada para trás você, aqui, principalmente vocês da frente, olha quanta gente tem na sua rede hoje. Vocês perceberam que esse culto aqui só tem 2 redes. Tem 2 redes, amém? Você sabe por que está essa bênção toda? A igreja quase lotada, só falta um pedacinho para lotar. Um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui para lotar.
Você sabe por quê, queridos? Que está acontecendo essa bênção hoje aqui? Porque teve 2 casais de líderes que resolveram pagar o preço de honrar, de ficar perto. Eu quero honrá-los também, pastora Andressa, presbítero Celso e presbítera Rose. Quero dizer para vocês, o que vocês estão vendo hoje é resultado de honra. Porque o dia que Deus mudou vocês, mudou o coração de vocês, a estrutura do pensamento de Deus começou um processo que não vai acabar. Ele é progressivo, ele é de glória em glória, de honra em honra, de poder em poder, de bênção em bênção. Recebam essa bênção. Domingo que vem vai ser o dobro, e no outro dobro, e no outro dobro, e o dobro, e o dobro, e o dobro, e o triplo, e o quíntuplo, até 92 mil pessoas. E depois, dobro de 92 mil. No mundo tem 7 bilhões de pessoas carentes do Evangelho. Queria chamar aqui todos aqueles que entenderam a palavra que está sendo falada nesses dias e que ela está sendo refrigério, um guia. Deixa eu orar por você, pode vir aqui à frente.